dia, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Por Falar em Saúde. Esse é um espaço criado por nós, residentes de Medicina de Família e Comunidade, do Programa de Residência da Prefeitura do Rio de Janeiro, para abordar alguns assuntos que são importantes sobre saúde pública, trazer algumas dúvidas que são comuns na comunidade e algumas atualizações importantes sobre saúde coletiva. Eu sou a Bruna Menezes, eu sou residente do segundo ano do Programa de Residência, atualmente na Clínica da Família Estácio de Sá, na equipe Matinha. E hoje nós temos um convidado muito ilustre e importante, Daniel Dunga. Ele é agente comunitário na nossa equipe, já há 2 anos na Clínica da Família e tem como formação também assistente social. Seja muito bem-vindo, Daniel. Um prazer estar com você. Muito obrigado, Bruna. É um prazer meu de estar aqui hoje. É sempre muito bom poder estar falando sobre saúde, falando sobre a nossa comunidade. Acredito que a gente vai ter hoje um bate-papo muito legal. O assunto do tema de hoje é sobre a PrEP. E a gente quer saber, vocês já ouviram falar sobre PrEP? Eu acho muito importante a gente conversar sobre esse assunto, principalmente porque ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade falar sobre sexo, sobre prática de sexo seguro e sobre doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, no cenário que a gente tem hoje em dia, ainda há uma prevalência muito grande de HIV. Então é uma questão de saúde pública muito importante. Desde a década de 80, a gente tenta criar estratégias para prevenir a infecção e a transmissão do vírus da imunodeficiência humana. E por mais que a gente tenha conseguido reduzir bastante a mortalidade, ainda há uma taxa de infecção muito grande. Quando a gente fala de Brasil, atualmente a gente tem 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, sendo majoritariamente homens, cerca de 650 mil homens vivendo com HIV no Brasil. Por conta disso, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, ela criou algumas metas para a gente reduzir essa transmissão do HIV. E entre essas metas, basicamente, é que a gente consiga diagnosticar 95% das pessoas que vivem com HIV, fornecer a 95% dessas pessoas o tratamento e que 95% dessas pessoas em tratamento tenham uma carga viral indetectável. E para que isso aconteça, o Ministério da Saúde criou diversas ferramentas para que a gente consiga bater essas metas e consiga promover mais saúde no nosso país. Uma dessas metas foi a criação da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, com o uso de uma medicação oral. Daniel, eu queria saber, o que você pode contar um pouquinho para a gente mais sobre a PrEP? O que é a PrEP? Então, a PrEP ela é uma medicação de prevenção contra o HIV, em que a pessoa ela administra um comprimido diário. Esse comprimido ele tem 95% de taxa de efetividade contra o vírus do HIV, ele sendo tomado da forma correta. A partir dos resultados desse comprimido, em São Paulo, nos últimos 7 anos, foi possível observar uma redução de mais de 50% dos novos números de HIV na cidade, e em contrapartida que aumentou de um número exponencial de novos usuários do PrEP. Então mostra uma relação direta da eficácia da medicação em São Paulo. Porque assim, a partir do momento que a pessoa começa a tomar a PrEP, ela pode ser tomada diariamente ou sob demanda antes do ato sexual, mas isso é uma coisa que o paciente ele é prescrito pela equipe técnica para o paciente, e é a partir disso que ele vai saber se vai tomar diariamente ou sob demanda. Mas aí ele tomando de forma certinha, a partir da prescrição, para o sexo anal a proteção ela vem até 7 dias e para o sexo vaginal 21 dias. A partir também do momento que a pessoa começa a utilizar da medicação, pode ocorrer, assim como qualquer medicação, de ter alguns efeitos colaterais, como náuseas, dor de cabeça, vômitos. Pode ter alguns outros efeitos colaterais também, que são raros, mas que eles são evitados a partir do teste rápido e exame de sangue que a pessoa faz, que o paciente faz dentro das clínicas da família, na atenção primária. Mas, assim, basicamente isso que é a PrEP. E o que eu vejo, uma dúvida muito frequente das pessoas é quem pode fazer uso da PrEP, Porque a PrEP foi implementada no SUS mais ou menos no final de 2017. Só que quando eles implementaram isso, eles focavam em reduzir a chance de algumas pessoas mais vulneráveis adquirirem o HIV. Então, essa população-chave inicial era prioritariamente
Pessoas sorodiscordantes, né, casais sorodiscordantes, ou seja, em que uma pessoa é infectada pelo HIV e a outra pessoa não é. Profissionais do sexo, ou seja, pessoas que trocam sexo por mercadoria, moradia, dinheiro, alguns bens. Homens que fazem sexo com homens, a população trans e também pessoas que fazem uso de drogas. No entanto, o que foi visto é que esse grupo não contempla todas as pessoas mais vulneráveis a ter a infecção pelo HIV, né? Porque o que a gente entende é que a infecção do HIV, essa vulnerabilidade está relacionada com muitos fatores sociais, né? Que tem a ver com a dificuldade de acesso dessa população à saúde, muito relacionado a estigmas, a vulnerabilidades sociais, a condições socioeconômicas, a questões de moradia, a questões de cultura e de acesso à saúde. Tendo isso em vista, a gente teve uma expansão disso, principalmente a partir de 2022, para que a gente consiga contemplar mais pessoas no uso da PrEP e para que a gente consiga, então, reduzir cada vez mais a prevalência, né, o número de pessoas infectadas pelo HIV no mundo. Então, atualmente, para fazer uso da PrEP, precisa ter mais do que 15 anos, ter um peso acima de 35 quilos e ser sexualmente ativo, além de ter alguma vulnerabilidade associada. Isso é uma coisa muito individualizada, que vai ser vista em uma consulta. Mas o principal ponto para fazer uso da PrEP é que essa pessoa tenha um interesse em fazer uso porque ela se sinta em uma situação em que ela há maior chance de contrair isso. Além disso, tem alguns outros pontos que levam a essa maior vulnerabilidade. Então, quando a gente fala de pessoas que têm sexo desprotegido, ou seja, sem uso de preservativo, pessoas que tenham múltiplos parceiros, ou que já tiveram mais de alguma vez uma infecção sexualmente transmissível, ou que já tenha feito uso da PEP, né? Que é aquela medicação que é a profilaxia pós-exposição, um remédio que a gente toma depois de ter tido um ato sexual desprotegido para prevenir contra as outras infecções sexualmente transmissíveis. E também, obviamente, a gente está contemplando todos os pacientes sorodiscordantes, pessoas que fazem a troca do sexo por mercadorias, usuários que fazem uso de drogas durante o ato sexual para potencializar o ato sexual, isso também aumenta a incidência, né, a chance de ter o HIV. Então, todas essas questões ainda estão sendo levadas em consideração, mas a gente ampliou esse acesso. E eu acho muito importante a gente ressaltar também que eu vejo muitos homens gays fazendo uso da PrEP e se esquece que a população de mulheres também tem acesso a essa medicação e, se for indicado, obviamente, né, se ela estiver nesse grupo que tem uma maior vulnerabilidade a contrair o HIV, a PrEP pode ser sim uma auxílio para prevenir a infecção pelo HIV. Nesse sentido, eu queria saber, Daniel, nas suas visitas domiciliares, você recebe muitas dúvidas sobre a PrEP? Então, sim, nas minhas visitas eu recebo, não só nas visitas, mas também no meu contato particular, quando o paciente a gente já cria uma outra intimidade, eles ficam mais à vontade, eles geralmente perguntam, mas isso é uma coisa engraçada que é do meu território isso, porque assim, o meu território ele é no asfalto. E ele é predominantemente de pessoas brancas, né, com alta escolaridade e com uma situação financeira um pouco melhor do que a maioria dos usuários da nossa clínica. Então eu recebo muitas dúvidas sobre teste rápido, sobre PrEP, sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então assim, eu recebo essas dúvidas, mas em comparação na comunidade, quando eu estou na comunidade, eu não vejo esses assuntos sendo abordados, eu não vejo as pessoas nos questionando sobre isso. No máximo você vai ver elas falando sobre teste rápido, mas de uma forma bem simples, assim. E aí eu fico me perguntando o que está acontecendo para que essas pessoas não estejam na mesma sintonia, né? De querer saber, de procurar, de querer realmente se cuidar mais. E aí o que escancara para mim também é a desigualdade social que está presente e que é um dos nossos obstáculos, né, dentro da saúde, né? Porque assim, hoje a população negra ela tem uma dificuldade, ainda tem uma maior dificuldade de acessar a saúde. E isso acaba resultando até mesmo nas próprias mortes dessas pessoas, dessa população. Porque de acordo com o novo boletim epidemiológico sobre HIV e AIDS, apresentado pelo Ministério da Saúde, cerca de mais de 60% dos óbitos decorrentes de HIV e AIDS, eles eram de pessoas negras. E aí, na prática, eu vejo os dados se tornando realidade. Porque
como assim eu não vejo a população negra que tem um problema de excesso, mas ao mesmo tempo é a população que tá mais morrendo? Eu vejo isso como também um resultado do tabu que a gente vive na nossa sociedade hoje. Porque assim, as pessoas elas têm um problema muito grande de falar da própria sexualidade, de se testar, as pessoas não querem se testar, as pessoas têm muita vergonha. Então assim, existe esse grande tabu e aí as pessoas elas têm uma resistência muito grande para poder falar sobre as questões da saúde delas, sobre falar sobre... Até porque é muito particular, então assim, a pessoa fica muito resistente, então a gente tenta acolher a pessoa da melhor forma possível. Quero deixar ela mais calma, para ela poder se abrir com a gente, poder falar, para a gente poder entender o que ela está passando ali no momento. Caso a pessoa continue numa resistência muito grande, nós geralmente orientamos ela a falar que é uma queixa íntima, para ela se acalmar, e aí nós direcionamos a pessoa para a equipe técnica, e a equipe técnica dá seguimento no atendimento, né? Mas quando eu recebo as dúvidas, principalmente sobre a PrEP, uma dúvida que sempre vem, que sempre ocorre, é se a PrEP ela consegue substituir o uso de preservativo. Daniel, essa é uma dúvida muito importante, é muito bom a gente esclarecer isso, né? A PrEP, ela é uma prevenção contra o HIV. Ela não previne contra as outras infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, essa pessoa ela está protegida contra o HIV, mas ela não está protegida contra a hepatite B, hepatite C, sífilis, HPV, gonorreia, clamídia. Todas essas outras doenças não estão sendo prevenidas, então é importante a gente fazer uma proteção e uma prevenção combinada. E como é que isso é feito, né? Pode ser feito através do uso dos preservativos, seja um preservativo interno ou externo, como a gente conhecia anteriormente como preservativo masculino e feminino. Além disso, é muito importante o uso de gel lubrificante, que a gente tem disponível na atenção primária, porque isso diminui o atrito e diminui a chance da gente ter uma infecção sexualmente transmissível. Além disso, é muito importante falar sobre a vacinação, né? A vacinação para hepatite B, que está disponível no nosso calendário vacinal, e também contra o HPV, inclusive para pessoas que fazem uso da PrEP. É muito importante falar também sobre uma testagem seriada, né? Então é importante de vez em quando fazer testes rápidos, né? Ofertar isso para a nossa população e garantir o acesso à saúde, a se testar, a ver sobre outras doenças, a que mães, né, gestantes tenham um bom cuidado no pré-natal para prevenir que isso seja passado para os nenéns. E quando a gente fala sobre redução de danos, né, sobre drogas e uso de drogas injetáveis, é muito importante também a gente falar sobre o não compartilhamento de seringas e que todo esse cuidado seja orientado em uma consulta com a equipe técnica, seja com o médico, com o enfermeiro ou com o farmacêutico. Nesse sentido, Dani, quando uma pessoa vem na nossa clínica e quer iniciar a PrEP, como é que isso acontece? Então, lá na nossa clínica, né, a Estácio de Sá, funciona a partir da livre demanda. Quando o paciente ou ele chega pessoalmente na clínica ou ele entra em contato com a gente no privado. Ele entra em contato com a gente no privado, nós orientamos ele a vir à clínica e aí ele chegando na clínica explicando que ele quer fazer, que ele quer utilizar a PrEP, nós encaminhamos ele para consulta junto com a equipe técnica e aí a partir daí a equipe técnica vai decidir se prescreve ou não o uso da PrEP para o paciente. A partir do momento que é prescrito para o paciente, aí ele faz o teste rápido e faz exames de sangue. E aí, a partir disso, ele é redirecionado para uma unidade de distribuição da medicação. A nossa clínica não consegue, não distribui ainda a medicação. Porém, dentro do nosso território, bem próximo, tem outras unidades que dispersam a medicação. E aí, então, nós orientamos a pessoa a ir para essa outra unidade. Ela vai, leva a receita, consegue pegar a medicação tranquilamente, rápido, sem problema nenhum, nenhuma burocracia, e aí depois ela só volta para a clínica para fazer o acompanhamento mesmo, junto com a equipe, ou caso queira tirar alguma dúvida, enfim, o que ela precisar ela vai depois retornar para a nossa unidade, aquele é o nosso paciente. Lembrando que a unidade está sempre de porta aberta para poder tirar dúvida, para poder acolher os pacientes, nem que a pessoa, tipo, eu só vou porque eu vou tomar medicação. Eu não quero tomar medicação, mas eu só queria tirar uma dúvida. Então ela pode ir só para tirar dúvida, não tem problema nenhum. Somos portas abertas para isso e também até porque nós fazemos o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Que é garantir o acesso à PrEP de uma forma direta. Mas assim, as pessoas precisam entender que não necessariamente na sua unidade o acesso vai ser assim, pode ser que seja agendado, então a pessoa ela tem que entrar em contato com a sua unidade
de referência para que lá ela saiba como é que é o fluxo do atendimento. Nossa, Dani, muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer por essa conversa, por esse espaço para a gente falar desse tema que é tão importante e por essa troca que nós tivemos. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e que tenha ativado, instigado em algum ponto o interesse sobre essa informação e a vontade de descobrir um pouquinho mais sobre a PrEP e fazer essa prevenção. Queria muito agradecer pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje. É sempre muito bom poder falar sobre a comunidade, falar sobre a saúde, poder ajudar a nossa população que precisa tanto. A PrEP ela foi uma conquista, assim como o nosso Sistema Único de Saúde, e eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um trabalho que é muito importante, que é garantir o acesso à informação, que é muito necessária para a nossa população. Muito obrigado. E por hoje é isso. A gente se vê no próximo episódio, que a gente vai falar sobre os fluxos de funcionamento da nossa unidade. Acho que vai ser muito interessante. Não percam. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato no e-mail que tem aqui abaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada. Até a próxima.